Irmãos, abra a palavra de Deus, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículo 13. O discípulo no caminho de Emaús. O discípulo no caminho de Emaús, né? É uma passagem, né? Não é parábola, realmente aconteceu, é histórico, o Espírito Santo nos deixou aqui, Lucas deixou isso bem registrado. Foi quando o Senhor Jesus se apresenta depois de ressurreto aos seus discípulos, né? Essa grande maravilha, amém? Glória a Deus. Quem achou, diga amém? Gente, ó, não dá mole não. Fui lá esses 3 dias lá, comi pra caramba. Tem uma galerinha aqui passando mal aí, olha lá. Então não tem. Eu estou sabendo da história, né? Mas dá ruim, se der mole, dá ruim, né? Mas glória a Deus. Eis que no mesmo dia iam 2 deles, discípulos, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, e o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não reconhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, porque estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Até aqui, feche seus olhos comigo para essa mensagem, peço ao Senhor que fale contigo, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer, e agora te pedir que o Senhor venha nos usar como um canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós necessitamos ouvir, para alcançarmos corações sábios, e mais nos aproximarmos de Ti, e abrir os nossos olhos, para que possamos ter entendimento da Tua palavra e sermos mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aqui é uma passagem onde o Senhor Jesus havia sido preso, morto, crucificado, sepultado, ressurgiu, e ele começou a aparecer em alguns lugares. E aí ele vai, esses 2 discípulos, que eram discípulos de quem? De Jesus. Eles estavam indo embora de Jerusalém. Por que estavam saindo de Jerusalém? Porque eles tinham uma esperança. Qual era a esperança que eles tinham? A esperança de que o Senhor Jesus viria para restaurar, seria o Messias que ia restaurar o reino de Israel. Como eles viram que ele morreu, e aí tudo acabou, eles foram embora tristes. E aí, no caminho, o próprio Senhor Jesus aparece para eles e fala o seguinte: olha só, o que vocês estão conversando aí? E aí eles vão e chamam a atenção de Jesus, falam: não, você não está por fora, rapaz, tudo que está acontecendo aí são em todos os jornais, todas as rádios, televisões, né? Jesus, o Nazareno, camarada experimentado por Deus, profeta poderoso, mas aí os principais o pegaram, prenderam, maltrataram, mataram, e aí a nossa esperança foi embora. Aí o próprio Senhor Jesus havia perguntado: mas quem é ele? E eles falaram com ele. E aí o Senhor Jesus vai e começa a conversar com eles e falar o seguinte: mas vocês não entendem? Que não é isso que esse Jesus falou? Esse Jesus que vocês estão falando disse que o Messias deveria vir, faria grandes coisas maravilhosas, que seria preso, morreria, mas ao 3º dia não ressuscitaria. Ele falou, mas agora a esperança de Israel foi o quê? Foi embora. Fala com a pessoa que está assim, eles não estavam enxergando nada, não entendendo nada. E aí no caminho o Senhor Jesus ainda fala o seguinte, né? Ainda diz aqui para ele no versículo, né? Honestos e tardios de coração, para que tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E aí eles vão e convidam Jesus. Fala o seguinte: você está ficando tarde, você vai embora nessa estrada sozinho aí, não sabe nem para onde você vai, dá para você ir lá em casa?
tomar um cafezinho com a gente, vamos bater um papo lá. Aí quando o Senhor Jesus está na mesa com eles, o Senhor Jesus parte o pão, né, fala alguma coisa, e aí eles abrem os olhos, e é o Senhor. E o Senhor vai embora, e eles iam sair de Jerusalém. A Bíblia diz que eles agora voltam de novo para Jerusalém, para anunciar tudo aos apóstolos. Isso é o que está escrito aqui, é a palavra que está escrita aqui. Presta bem atenção no que eu vou falar com vocês. Existem circunstâncias na nossa vida que, às vezes, elas tiram você do centro. Elas tiram você, né, do equilíbrio. Elas trazem angústia, trazem tristeza. Elas frustram, é ou não é verdade? E fazem com que você, às vezes, perca o que? A esperança. Todos já passaram aqui por dificuldades, situações que você esperava, lutava e de repente aquilo desapareceu, e aí você ficou triste, frustrado, porque você achou que daria certo, achou que ia ser legal, e aí não foi, e as coisas acabaram. Assim estavam esses discípulos. Por quê? Porque a esperança deles estava na pessoa de Jesus Cristo. E quando eles viram Jesus morto, né, lá na cruz, depois sepultado, a esperança, né, todo aquele discipulado que eles tiveram, todo aquele aprendizado que eles tiveram, o que eles fizeram? Foi embora. Aquela história toda da carochinha. Quem entendeu bem aqui? E aí eles pegaram, iam saindo da onde eles deveriam ter ficado, de Jerusalém. Porque é ali que começaria. Né? O que Jesus fala? Ser meus testemunhas aonde? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e aonde? Até os confins já estavam indo embora. Minha missão acabou. O mestre foi embora, acabou tudo. Mas por que isso? Porque eles não estavam com os olhos na palavra de Deus. Eles estavam com os olhos, sabe aonde? Somente numa pessoa que eles julgavam ser profeta, só isso. Deu para entender bem aqui? Que eles julgavam ser o quê? Um profeta. Então, quando vocês estão na igreja, que a gente dá a palavra, hoje nós fizemos o evento lá, e às vezes domingo você vem aqui, Deus dá a palavra para você, você tem que entender uma coisa, que o mensageiro, por exemplo, ainda mais eu sou uma pessoa como vocês, mas o importante é é o quê? A mensagem que é a palavra de Deus, ela é que é eterna. Só que quem estava ali com eles lá era o próprio Senhor Jesus, a própria palavra, que era o próprio Senhor Jesus. Só como eles viram a palavra se dissolver como um ser humano, eles pensaram o quê? Acabou. Então presta bem atenção. Eu queria que você entendesse bem uma coisa aqui. Esses discípulos estavam saindo de Jerusalém. Quando você fica agoniado, apertado, você esquece das promessas de Deus. Você esquece o quê? Das promessas de Deus. Aí o pior, pode chegar quem quiser para você e falar contigo, mas Deus não falou isso. Aí o que você vai fazer? Você ainda repreende os outros que está tentando te ajudar. É ou não é assim? É ou não é, gente? Fala que o irmão que está falando, quando você está agoniado, você repreende até Jesus. É, porque os retardados ali fizeram isso. Foi ou não foi? É ou não é verdade, não é? Repreende até Jesus. Sabe de nada, rapaz? Quem é tu? Parece meio boco moco, só você que não sabe o que estava acontecendo, ela só chamando, você chama a atenção de Jesus. Você imagina bem. A pessoa com problema, com dificuldade, ela fica cega. E a fé vai o quê? Embora. A dúvida entra, né? O desespero entra, a angústia entra, né? Aí o que acontece? Vai de mal a pior. E você sai do lugar aonde você deveria ficar, onde Deus te plantou, e acaba você se prejudicando mais ainda. Estou sendo claro aqui, gente? Porque não fique, presta bem atenção. Aí Deus abençoa a tua vida, abençoa a tua família, te dá a palavra, mostra sinais. Aí, de repente, um problema que acontece pode ser o mais grave, que aqui é um problema grave. Mas eles esqueceram do principal, que eram as promessas de Deus para a vida deles. Então, é muito importante a gente entender uma coisa. Paulo diz assim, eu não ando pela vista, eu ando pela fé. Eles estavam andando pela fé? Não. O que o Senhor Jesus fala? Quem anda pela vista e não anda pela fé, não anda pela palavra. Aí Jesus o chamou de quê? De tardio de entendimento. O que é tardio de entendimento? É o quê? Pergunta para você que fala, você sabe o que é retardado? Hein?
Jesus podia chamar de retardado? Podia. É ou não é verdade? Né? Você acaba chamando os outros, a gente também, é ou não é verdade? Né? É ou não é? Então a gente fica retardado porque você esquece do poder de Deus, que Ele já agiu na tua vida uma vez e vai agir hoje de novo. É só você entender, o mesmo Deus que já te abençoou uma vez, usou a mesma pessoa para te abençoar, o mesmo Deus que pode abençoar hoje. Mas aí por algumas coisinhas, alguns problemas, você perde a direção. E aí é bem feito. Fala com a pessoa que está falando assim, aí é bem feito, que tudo que Deus faz é bem feito. Não é verdade? Tudo que Deus faz é bem feito, não é? E aí a gente se dá mal. Graças a Deus que o Senhor Jesus encontrou esse discípulo tardio lá, retardado, no meio do caminho, e os trouxe novamente. Para onde? Para onde eles não deveriam sair. Aonde começaria a missão deles. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? A missão do Senhor Jesus continuaria através dos discípulos. Mas os discípulos estavam indo embora. Então, quando você está cheio da palavra de Deus, quando você conhece a palavra, você confia na palavra, independente das circunstâncias, você continua firme onde Deus te colocou, que você vai prosperar, vai ser abençoado, você vai ter a vida abundante que o Senhor estabelece para você. A gente não pode esquecer disso. O Espírito Santo, ele confirma na minha vida e na sua vida a palavra de Deus. Ele veio para glorificar o nome do Senhor. O próprio Senhor Jesus fala, quando Ele vier, o outro Consolador, o Espírito da verdade, Ele vai glorificar o meu nome. Deu para entender bem? Então, o Espírito Santo que habita em você, ele confirma a palavra que você recebe, que é a palavra de Deus, mas eu preciso, a parte em acreditar é minha, a parte em se manter firme é minha. Então, às vezes, a gente simplesmente abandona a fé, abandona os propósitos de Deus e abandona as promessas do Senhor. Por quê? Porque alguma circunstância faz com que a gente pare de enxergar. Quer ver uma coisa? Às vezes, quando você está com problema, com dificuldade, você toma o café da manhã e nem sabe que café tomou. Quem já passou por isso aqui? O que você tomou de manhã? Ih, não sei. Gente, desperdiçou. Comeu por comer? Quem está entendendo bem aqui? Vai almoçar, almoça qualquer coisa, não tem nem sabor. É ou não é verdade? Não consegue desfrutar da presença da pessoa que está ao seu lado, que você ama. Por quê? Porque está agoniado, está com problema. E algumas pessoas, elas têm uma tendência de olhar somente para o lado ruim das coisas, para o lado negativo. Isso é um problema. Sabe por quê? Porque isso cada vez mais mina a sua fé, mina a sua alegria. Sabe o que mina? A sua capacidade, a sua percepção de trazer solução para aquilo que às vezes é simples na tua vida. Estou sendo claro aqui, gente? Quer ver uma coisa? Quem já fez prova aí para concurso ou qualquer outra coisa aí? Levanta a mão. Enem, né, alguma coisa. O que você faz primeiro? Quando você olha aquele monte de questões, você faz a mais difícil ou mais fácil? Por que você faz a mais fácil? Para te dar gás. É ou não é verdade? Para poder. Agora, se você olhar tudo e nenhuma for fácil, aí está ruim. Aí ela é melhor fazer outro concurso. Aí não dá. Mas alguma, pelo menos uma outra você vai achar. Mas por quê? Porque vai trazer leveza para você e vai te dar firmeza para você começar a fazer as outras. As outras vão cansar a sua mente. E quando cansar a sua mente, até as fáceis vão ficar difíceis se você não conseguir fazer. Quem entendeu bem aqui? Então, olhar primeiro para o lado difícil, para o lado negativo, para as coisas ruins, vai jogar você só para onde? Para baixo. Vai cansar a sua mente, cansar seu emocional, vai acabar com a tua reserva emotiva e você não vai conseguir trazer solução nenhuma e nem enxergar a saída que Deus já te deu, já colocou no teu coração. Agar teve um filho, Ismael, de Abraão. Aí teve aquela confusão toda, né? Ela sai da presença de Abraão e Deus havia feito uma promessa. Qual a promessa que Deus havia feito? Falou assim, olha, Ismael também é filho de quem? De Abraão, que Deus tinha uma promessa para quem? Para Isaac, não é isso? A promessa é, quem está assistindo bem todas as nações, tá, ia dar continuidade. Mas ele falou, mas Ismael também, eu vou fazer dele uma grande nação. Bom, ele vai morar em tenda, vai ser
um cabrito brabo, entendeu? Né? E a mão dele vai ser contra os seus irmãos. Tudo que Deus profetizou lá atrás aconteceu. Esse pessoal mora em tenda hoje também, misericórdia. Né? E eles são, aí que Deus fala que eles vão ser contra tudo e contra todos. São contra tudo e contra todos? São, né? É assim mesmo, mas tudo bem, mas de qualquer forma está lá. Fala com a pessoa, quando Deus promete uma coisa, Ele cumpre, né? Amém? E aí, havia falado, vai ser uma grande nação, poderosa, vai sentar sobre a gordura da terra, beleza. Tem gordura lá pra caramba, gente? Tem ou não tem? Tem, né? Tem bastante, né? Então, aí, só que Agar havia esquecido, ela vai no deserto com a criança começa a chorar, ela bota a criança à distância de um tiro de arco, e aí fica longe para não ver a criança chorar, e ela começa a chorar também, achando que a criança ia morrer. Ela chora, o anjo aparece para ela e fala assim, minha filha, por que você está chorando? Fala com o irmão que está ao seu lado assim, quando tu está com problema, fala assim, quando você está com problema, antes de chorar, vai para os pés do Senhor. Quem entendeu bem aqui? Porque se Ele fez uma promessa, Ele é poderoso para cumprir. Aí sabe o que acontece? O choro e o desespero dela não fizeram com que ela visse a solução. O que o anjo faz? Minha filha, eu não falei que ele ia ser grande, é filho de Abraão, não ia deixar você nem ele mal? Aí, no mesmo hora, ela parou de chorar, tinha um poço ali, com água para ela poder se satisfazer. Ali foi uma cidade, começou ali a promessa a ser cumprida na vida do garoto, na vida dela. Quem está entendendo bem aqui? Fala com o irmão, quando você foca na palavra de Deus, sempre vai ter uma fonte de bênção perto de você para te abençoar. Sabe, é isso que a gente não pode esquecer. Os discípulos estavam tristes, indo embora, largaram o propósito deles. Por quê? Porque não focaram na promessa de Deus. Estavam olhando para as circunstâncias. E nós não podemos viver de circunstâncias, não pode viver de dificuldades. Nós devemos viver de quê? Pela palavra de Deus. Que se Ele fala, Ele cumpre. Amém? Quem crê que Deus cumpre a promessa dele? Então presta bem atenção no que eu vou falar com você aqui, que é importante. Vou falar uma coisa macro para depois chegar na micro aqui, que somos nós. Esse mesmo Deus que fez a promessa a Abraão, Ele pega o Abraão lá em Ur dos Caldeus, que era o Iraque, e Ele faz ele peregrinar, tá? Há 4.000 anos atrás, vamos colocar assim, pelaquela terra toda do deserto, Canaã, para lá e para cá. E Ele faz a seguinte promessa, ó, pisa nessa terra para lá e para cá, que é onde você pisar, vou dar para os seus filhos por herança. E aí Deus fala o seguinte para ele, Sara era estéril, né? Já era de idade ele também, e aí, né, Deus faz o milagre, o primeiro grande milagre, que foi? Tem um filho, é ou não é verdade? Amém? Fala comigo, primeiro Sara era estéril. Fala, segundo, Sara falou que Abraão já estava com dificuldade. Ela falou, está na Bíblia. Ela falou, meu senhor já está amortecido, ou seja, está com dificuldade. Ela falou, né? Está na Bíblia, gente. Eu não tinha naquela época recurso, entendeu? Entendeu? Eu não tinha, está escrito aqui, ué. Ela falou, não quis queimar Abraão, não, mas eu e Abraão também esquentava. Abraão estava com quase 100 anos, gente, estava ruim. Então, você bem? Amém? Estava escrito ali, né? Aí, então, olha só, Deus fez quantos milagres? 2. Ela abriu, tirou a esterilidade dela e né, levantou a moral de Abraão. Não é verdade? Né? Né? Trouxe uma alegria geral para cá. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso aí? Porque Jesus faz a gente também ter alegria. Faz ou não faz? Faz, gente. Não, né? Vamos, né? Então estava lá, benção, né? Completo. Então, gente, tem alguém com dificuldade, ora que Deus também melhora. É sério, gente. Está com dificuldade. Ora que Deus abençoa. A gente abençoou Abraão lá, não vai abençoar agora também? Vai, em nome, né? Traz solução aí para, né? As circunstâncias aí. Então não fica olhando para a circunstância ruim, olha para a promessa de quem? De Deus. Fala assim, o Senhor resolveu para Abraão, resolve para mim também. É ou não é? E aí Deus vai te abençoar aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. É ou não é? E a dona Virgínia está rindo muito. Então,
2 milagres ali. Porque Deus não falou e ele ia fazer o quê? Cumprir. Então esse milagre já foi grande. Agora, milagre maior. A possibilidade de uma criança, peregrinando com o pai no deserto, dali ser uma nação. Gente, eu não sou matemático não, mas a média de vida na época, de idade de vida, era coisa de 5, 6 anos de idade, sabia disso? Morria, nascia, morria, nascia, era algo absurdo. Absurdo mesmo. Não era 30, 20, não, era isso mesmo. A taxa de mortalidade infantil era terrível na época, porque não tinha nada. Então, a possibilidade de ser uma nação já era horrível, mas essa nação foi lá para o Egito. E aí, do Egito, viraram uma nação de escravos. A possibilidade de uma nação de escravos sair da maior nação poderosa da terra e se tornar, depois de 40 anos, passando no deserto, uma nação aonde Deus havia prometido para Abraão, também é outra coisa impossível. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Detalhe, olha só, fala comigo assim: Deus promete a minha vida e Ele pode cumprir em quem Ele quiser, até nos seus filhos. Quem entendeu bem aqui? Deus promete a Abraão e cumpre nos filhos. Olha só que coisa maravilhosa. Amém? Ele promete, Ele é firme para isso. Então, olha só que coisa maravilhosa. Aí, essa nação de Israel que estava lá é a mesma que está hoje ali. Deu para entender bem? Mesmo que estão hoje lá. Aí deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual nação do mundo da época ainda existe? Fala com o irmão que está falando assim: nenhuma. Só a que Deus escolheu. Quem pode dar uma glória a Deus bem alta aí? Então Deus, Ele pode cumprir o que promete? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Eu poderia citar várias coisas, mas só vamos pular para Daniel rapidinho, só para a gente entender. Né? Deus chega para Daniel e fala o seguinte: Daniel, Nabucodonosor teve um sonho, uma estátua legal, vou mandar para você logo, para você falar com ele o que vai acontecer até o fim dos tempos. E aí, olha só o que Deus faz. Todos os governos mundiais, Deus revela para Daniel no livro de Daniel. Ele revelou que Nabucodonosor ia ser a cabeça de ouro. Depois ele revelou que Ciro ia assumir no lugar de Nabucodonosor para poder libertar o povo. Quem entendeu bem aqui? 200 anos antes dele nascer. Depois falou o seguinte: depois de Ciro vai assumir um outro rei do norte, que é um leopardo de asas. Quem foi o leopardo de asas que dominou o mundo todo? Chama-se Alexandre o Grande. 9 anos, o cara dominou o mundo inteiro. Isso é absurdo, gente, na época. Nem se ele fosse de porte. Quem entendeu bem aqui? Né? O mundo todo, em 9 anos, a cavalo, o cara dominar o mundo todo conhecido. E ainda diz o seguinte: quando ele morrer, ele não vai passar o reino para a posteridade dele. Vai ser jogado aos 4 ventos, os 4 generais dele que tomaram conta. E depois ele falou dos outros governos mundiais, Etíope, Epifano, e aí Roma, e vai embora até o dia de hoje. Então, presta bem atenção: tudo que foi profetizado na Bíblia aconteceu. Fala com a pessoa: tudo que Deus profetiza na tua vida, não tem como não acontecer. Quem crê nisso aí, dá glória a Deus? Não tem como, é só você acreditar, crer, que aí vai acontecer na tua vida. Amém? Então não se deixa levar pelas circunstâncias, ainda que pareça que as coisas, tudo acabou. Não. Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pede ou você pensa. E Ele é poderoso para cumprir. Então, eu sei que tem promessa de Deus específica para a tua vida, está aqui na Bíblia. Você não precisa nem que alguém chegue aqui, presta bem atenção: ei, eis que te digo, varão e varoa, não tem? Glória a Deus, tem gente que fala isso, eu acredito, né? Algumas sim, outras não, né? Porque a gente tem que provar os profetas. Mas, se Deus não falou algo específico, né, assim, de alguém para você, existe uma profecia que é infalível, que é a palavra dele. Sabe o que Jesus fala? Ele fala assim: eu vim para que tenham vida abundante. Quem quer ter vida abundante aí? É para você. Fala que o irmão está assim: essa profecia é para a tua vida. Fala: é para a tua vida essa profecia, é vida abundante. É ou não é verdade? Glória a Deus. O que foi falado aqui? Aqui foi: não contribua com tristeza, né? Nem por necessidade, mas por alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, e aquele que semeia muito, colhe muito. É promessa ou não é? Quem quer pegar essa promessa aí? Pronto, é assim que funciona. Agora, não vai acontecer se você não seguir. Se seguir, se não seguir, não acontece.
que a Bíblia diz? Quem crê e for batizado será salvo. Então, para ser salvo, eu preciso fazer o quê? Pronto, acabou. Essa promessa acontece na vida de qualquer um que deseja. É só pegar a palavra e... Amém? Independente da circunstância, Deus, Ele cumpre o que Ele disse na tua vida. Ele cumpre. Crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. Está onde isso? Quem crê nessa palavra aí? Mesmo que você não consiga ver possibilidade de ninguém, mas acontece. Estava falando essa semana aqui, falando no retiro. Quem se lembra do Dr. Hilton aí? Isso. O Dr. Hilton, né, foi nosso professor, foi diretor ali do escritório jurídico. E quase 20 anos atrás, ele ateu, a Marita pregando para ele, deu uma palavra, e aí esqueceu, acabou, a palavra foi embora. O Dr. Hilton, procurando a igreja, queria falar com a gente, encontrou a igreja aqui, quase 20 anos depois. E aí ele veio aqui, por essas portas, aceitou Jesus. Presta bem atenção. E no que ele aceita Jesus, a gente, poxa, gente, aceitou Jesus, né? Para a gente uma honra, né? Nosso professor, que ele realmente era doutor, né? Catedrático, ele realmente, né, escrevia vários artigos, né? Ele era o diretor, né, aqui de direito, aqui, né, na Unig. E aí, o que acontece? Ele vem, se batiza, ele vai participar da classe da escola dominical, do discipulado da igreja, como todo mundo normal. No dia que ele vai se batizar aqui, ele abraça a pastora e fala assim: a primeira vez que você falou de Jesus para mim, eu não me esqueci. A semente foi plantada e ela germinou e trouxe salvação para a vida dele. Nenhuma palavra cai por terra do Senhor. E no dia que ele estava no hospital, que ele faleceu, depois, ele só batizou e pouco tempo depois Deus o levou, eu estava lá com ele, o filho dele pastor. E a nora, eles viraram para mim e falaram o seguinte: meu pai amava muito vocês, mas eu vou falar uma coisa para o senhor. Na nossa família, ninguém nunca pensou que um dia ele fosse se converter. Mas o que a palavra diz? Que no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa. O filho dele viu cumprir a promessa na vida do pai. Quem pode aplaudir Jesus Cristo por isso aí, né? É Deus, amém? Deus cumpre, ainda que você ache que não há possibilidade nenhuma. Pode passar o tempo. Deus não falou com Abraão? Cumpriu 400 anos depois. Amém? Isso é importante. E Deus fez uma promessa para o nosso Senhor Jesus Cristo. Qual o pacto que Ele fez com Jesus? Olha, todos aqueles que vierem a Ti, eu não vou lançar fora. Quem vê a Jesus aí? Então, jamais Deus vai te lançar fora. Amém? Todos que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lanço. Isso é promessa. A tua salvação está garantida em Cristo Jesus. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, a tua salvação está garantida, a tua família está protegida. Quem entendeu bem aqui? Porque é o Senhor que promete e Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete na nossa vida. Então, não precisa chamar a atenção de Jesus. Quem entendeu bem aqui? Igual aqueles retardados ali, né? Não precisa. A angústia, né? O desespero, a frustração, a tendência é tentar te jogar para baixo. Seja na vida profissional, na vida familiar, seja no teu ministério, na igreja, mas não deixe isso acontecer, porque o diabo sempre vai tentar mostrar o lado ruim das coisas. Quem entendeu bem aqui? Mas você fala assim: mas eu vou estar sempre olhando para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. Toda vez que você olha para Ele, não fica confundido, porque o teu coração tem que ter firmado no Senhor. E a Bíblia diz que o coração firmado no Senhor não se atemoriza nem de mais notícia. Vem, tu leva aquela pancada, mas bem assim: não, mas quem está comigo é o meu Jesus. Amém? É assim que funciona. E os discípulos, porque olharam para as circunstâncias, iam deixando o ministério, iam deixando a vida, nem iriam estar aqui, sendo relacionados aqui. Mas o Senhor fez questão de deixar para mim e para você esse exemplo,
para de olhar para a circunstância, ainda que pareça tudo perdido, mas o Senhor Jesus é aquele que ressuscita, aquele que abençoa, levanta os seus sonhos, e até aquilo que você acha que está enterrado, Ele levanta também em nome de Jesus. Amém? Quem crê que Deus pode abençoar a tua vida hoje aí? Então eu não sei o que você deseja, eu não sei aquilo que você precisa de Deus, eu não sei aquilo que ainda, que de repente você, poxa, eu queria tanto isso na minha vida, mas parece que já dissipou. Traz para o Senhor Jesus hoje. Fala: Senhor, o Senhor está aqui comigo, eu acredito no teu poder. Se o Senhor prometeu, é real, acontece, seja lá qual for o sonho, Deus é poderoso para cumprir. Para de olhar para as circunstâncias negativas, para de olhar para aquilo que você não conseguiu, para de dar ouvido a problemas, a dificuldades, para de olhar para baixo, olha para aquilo que Deus quer realizar na tua vida. E aí você vai ver o Senhor falando contigo de maneira bem clara e objetiva. Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. E em Cristo Jesus nós somos o quê? Por que é mais que vencedor? Porque o vencedor ainda tem que lutar para vencer. O mais que vencedor não tem como perder a vitória, porque quem te dá a vitória é Jesus Cristo. Amém? Há uma diferença do vencedor para o mais que vencedor. Mais que vencedor, não tem como perder o troféu que já está na mão do Senhor Jesus Cristo que Ele te deu. É só acreditar, é só crer no poder dEle na tua vida e as coisas vão acontecer em nome de Jesus, amém? Fica de pé em nome de Jesus para a gente orar ao Senhor, sei que Deus vai estar trazendo o bento. Então seja lá qual for o teu sonho, seja lá qual for a tua expectativa, Deus é poderoso para restaurar, para fazer ressurgir e te abençoar. Ele é poderoso, então acredita no poder de Deus, acredita no Senhor. Os discípulos normal estavam saindo. O Senhor Jesus nos deixou esse exemplo aqui, ó. Por que Ele nos deixou esse exemplo? Pode a situação estar difícil, mas o Senhor está hoje ardendo o teu coração, mostrando para você: eu estou aqui e a minha palavra não volta atrás. É esse Jesus que fala assim, ó: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você entendeu a responsabilidade que o Senhor Jesus, né, Ele colocou? Olha que força que Ele botou. As minhas palavras não hão de passar. Então tudo aquilo que Ele promete aqui, Ele cumpre, segundo a vontade do Pai. E Ele fala assim, olha que Ele fala, coisa maravilhosa: tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu faço, segundo a vontade de Deus. Primeiro ponto, tem que ter fé. Amém? E segundo ponto, aquilo que você vai pedir a Deus tem que estar dentro da vontade de Deus. Como é que eu sei? É só você avaliar. É algo que aflige alguém? É algo que vai prejudicar alguma pessoa? Não, é algo que é a respeito da tua vida, um sonho que você tem, né? Deus pode te conceder. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ele pode. Então Deus coloca esse desejo no nosso coração. O discípulo, quando sentado com Jesus, fala: a gente sentiu o coração arder. E quantas vezes você vem aqui e o teu coração arde com a palavra, mas se você não der um passo, vai para Jerusalém, gente. Amém? Para o local onde Deus abençoa a tua vida. Você já está aqui. Já está aqui. E é esse Jesus que está aqui hoje. Porque Ele fala assim: onde tiverem dois ou três no meu nome, eu estarei ali. Então presta bem atenção. Tem que haver concordância. Tem que haver o quê? Para a gente encerrar, você tem que concordar no teu coração que é isso que você quer, que você deseja. Estou sendo claro aqui? Porque aquilo que você diz que você quer, você tem que mostrar que você quer. Concorda comigo, gente? Amém? Amém? Quer ver um exemplo bem simples aqui? A pessoa quer arranjar um emprego e ali requer alguma especialidade. Se ela não se especializar, ela vai conseguir aquele emprego? Não. Eu queria perder alguns quilinhos. Eu sabia que para perder os quilinhos eu tinha que me movimentar e fechar o quê? A boquinha. Eu, né, recebi um elogio, né, do Fialho. O Fialho falou: pastor, só afinou. Fiquei todo feliz, né? É o nosso modelo, né? Amém? Então, se eu não fizer isso, eu vou conseguir?
Não. Então aquilo que você diz que quer, você tem que se lançar na direção. E aí deixa que Deus vai abrir porta, oportunidade, abençoar a tua vida. Mas eu tenho que dar um passo, gente. É ou não é verdade? Dá para aprender a tocar alguma coisa sem eu treinar? Não dá. Então tem que dar um passo. O passo é esse, acreditar na palavra e seguir. Deus fala assim: Abraão, sai da casa da tua parentela e agora vai para a terra que eu vou te mostrar. Aí Abraão vai ficar deitado lá e arrumar o quê? Não, a fé é isso. Eu vou levantar e vou seguir na direção que Deus está mandando. Amém? Então essa concordância tem que ser no teu coração. Eu quero isso, é isso que eu vou fazer, é esse passo que eu vou dar. E aí é um passo de fé e Deus vai abençoar a tua vida. As coisas acontecem. Segunda concordância, né? A primeira é contigo mesmo, amém? A segunda concordância é a concordância com o próprio Deus, dentro daquilo que é a palavra dele. Poxa, não é algo que é imoral, não vai prejudicar ninguém, não é antiético. Gente, cai dentro, Deus vai abençoar você. Glória a Deus. E a terceira concordância pode ser com a esposa, com o esposo, com alguém que você quer trabalhar. Quem entendeu bem aqui? Pode ser com a tua igreja, na verdade, com o teu pastor, com os teus líderes. Aí o que Jesus fala? O que 2 ou 3 concordar na terra, será ligado aonde? No céu. E aí as coisas vão acontecer na tua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Abraão concordou consigo mesmo quando Deus chamou, concordou com Deus e concordou ele com Sara. E aí saiu Isaac e até hoje nós estamos aqui por causa deles. Glória a Deus. Quem quer ser abençoado em nome de Jesus? Então eu queria que você pegasse seus planos, seus sonhos, seus objetivos e as promessas que eu falei aqui, que cabem na sua vida e outras que você precisa. Vem até o altar para a gente orar contigo aqui em nome de Jesus, amém?